Olá! Vamos ver o que nos reserva o capítulo 33? Estou muito curiosa. Isete a Bela ria de contentamento. Apesar das manobras ocultas de Shinar, Ramsés não fora nomeado vice-rei da Núbia. O príncipe permaneceria em Mênfis, onde continuaria a ocupar um posto honorífico. A jovem saberia tirar partido daquela sorte inesperada e prender Ramsés nas redes da paixão. Quanto mais ele se rebelava, mais a atraía. Apesar da insistência dos pais, que gostariam de responder favoravelmente às solicitações de Shinar, Isete a Bela tinha olhos apenas para o irmão Ramsés. Desde o seu regresso da Núbia, o jovem estava ainda mais belo e mais viril. Seu corpo esplêndido e robusto adquirira maior desenvolvimento. Sua nobreza natural impunha-se com mais intensidade. Sendo mais alto que a maior parte dos seus compatriotas, parecia invencível. Partilhar a sua existência, as suas emoções, os seus desejos. Que futuro deslumbrante! Nada, nem ninguém impediria Isete a Bela de se casar com Ramsés. Alguns dias depois da leitura das nomeações, foi à casa do príncipe, pois uma visita muito antecipada teria sido inoportuna. Agora, passada a decepção inicial, Isete saberia consolá-lo com eficácia. Ameni, de quem ela não gostava, recebeu-a com atenção. Como podia o príncipe depositar a sua confiança num garoto doentio e enfesado, sempre debruçado sobre uma prancheta de escriba, incapaz de gozar as alegrias da vida? Mais cedo ou mais tarde, convenceria o seu futuro marido a livrar-se dele e rodear-se de pessoas mais brilhantes. O Ramsés não podia satisfazer-se com indivíduos tão medíocres. Anuncie-me ao seu senhor. Lamento, mas ele está ausente. Por quanto tempo? Não sei. Está caçoando de mim? Nunca faria isso. Nesse caso, explique-se. Quando ele partiu? O rei veio buscá-lo ontem de manhã. Ramsés subiu no seu carro e tomaram a direção do porto. O Vale dos Reis, que os sábios denominavam a Grande Planície, paraíso onde ressuscitava a alma luminosa dos faraós, estava mergulhado num silêncio sepulcral. Desde o desembarcadouro da margem ocidental de Tebas até aquele local sagrado, cujo acesso era guardado dia e noite, o faraó e o filho haviam seguido por um caminho sinuoso, ladeado por altas falésias. Dominando o vale, erguia-se o cume, de terminação piramidal, que abrigava a deusa do silêncio. Ramsés estava assombrado. Por que o pai o levaria àquele lugar misterioso, onde apenas ao faraó reinante e aos artesãos encarregados de escavar a sua morada para a eternidade era autorizada a entrada? Devido aos tesouros acumulados nos túmulos, os arqueiros da guarda tinham ordem para atirar de imediato e sem intimação sobre qualquer pessoa não identificada. A menor tentativa de roubo, considerada como um crime,
que punha em perigo a salvaguarda de todo o país, era passível de pena de morte. Mas falava-se também da presença de gênios armados com facas que cortavam a cabeça dos incapazes de responderem às suas perguntas. É claro que a presença de Sete lhe dava segurança, mas Ramsés teria preferido 10 combates contra os núbios àquela viagem num mundo sombrio e assustador. A sua força e a sua valentia não lhe serviriam de nada. Sentia-se desarmado, presa fácil de forças desconhecidas, contra as quais não sabia lutar. Nem uma erva, nem um pássaro, nem um inseto. O vale parecia ter expulso todas as formas de vida em benefício da pedra, a única capaz de testemunhar para sempre a vitória sobre a morte. Quanto mais o carro conduzido por Sete avançava, mais as muralhas ameaçadoras se aproximavam. O calor tornava-se sufocante e a sensação de abandonar o mundo dos humanos apertava a garganta. Surgiu uma passagem estreita, uma espécie de porta aberta na rocha. De um lado e outro, soldados armados. O carro imobilizou-se. Sete e Ramsés desceram. Os guardas inclinaram-se, conheciam o soberano, que a intervalos regulares vinha verificar o andamento dos trabalhos no seu próprio túmulo, ditando ele próprio aos escultores os textos hieroglíficos que queria ver gravados nas paredes da sua última morada. Passada a porta, Ramsés ficou sem fôlego. A grande planície era um cadinho sobreaquecido, sem outro horizonte além do cume das falésias, ocre, cobertas por um céu azul. O cume impunha um silêncio quase absoluto, que garantia o repouso e a paz à alma dos faraós. O receio cedera lugar ao deslumbramento. O príncipe, absorvido pela luz do vale, sentiu-se simultaneamente esmagado e elevado. Pequeno homem ridículo perante o mistério e grandeza do local. Pressentiu, no entanto, a presença de um além que alimentava em vez de destruir. Sete levou o filho até um portal de pedra, empurrou a porta de cedro dourado e avançou por uma rampa inclinada, onde chegou a um pequeno compartimento, no meio do qual se encontrava um sarcófago. O rei acendeu tochas que não faziam fumaça. O esplendor e a perfeição da decoração mural deslumbraram o Ramsés. O dourado, o vermelho, o azul e o negro brilhavam intensamente. O príncipe deteve-se na representação da imensa serpente Apófis, monstro das trevas e devorador da luz, que o Criador, representado sob a forma humana, neutralizava com um bastão branco sem o destruir. Admirou a barca do sol, guiada pelo deus Sia, a intuição das causas, o único capaz de discernir o caminho correto nas regiões obscuras. Extasiou-se perante o faraó de Horus, com cabeça de falcão, e Anubis, com cabeça de chacal. Magnetizavam,
e que a deusa Maat, a regra universal, acolhia no paraíso dos justos. O rei era representado jovem, deslumbrante de beleza, com o toucado tradicional, um longo colar de ouro e uma tanga dourada. Diante de Osíris, ou Neferton, o deus coroado com um lótus para representar a vida regenerada, o soberano aparecia sereno, com os olhos erguidos para a eternidade. Centenas de outros pormenores atraíram a atenção do príncipe, particularmente um texto enigmático evocando as portas do outro mundo. Sete, porém, não lhe permitiu que satisfizesse a curiosidade e ordenou-lhe que se prostrasse diante do sarcófago. O rei que aqui repousa tinha o mesmo nome que o seu, Ramsés. Foi o fundador da nossa dinastia. Foi Horemheb que o designou como seu sucessor quando Ramsés, antigo vizir, já se tinha reformado após uma existência laboriosa a serviço do país. Gente, eu me desconcentrei aqui com esse erro. Eu vou repetir, tá? O rei que aqui repousa tinha o mesmo nome que o seu, Ramsés. Foi o fundador da nossa dinastia. Foi Horemheb que o designou como seu sucessor, quando Ramsés, antigo vizir, já se tinha reformado após uma existência laboriosa a serviço do país. O idoso homem foi arrancado do seu repouso e consagrou as últimas forças a governar o Egito. Esgotado, reinou menos de 2 anos, mas justificara os seus nomes de coroação. Abre aspas. O que confirma Maat através das 2 terras. A luz divina pô-lo no mundo. Estável é o poder da luz divina, o eleito do princípio criador. Fecha aspas. Assim era este homem sábio e humilde, o nosso antepassado, aquele que devemos venerar para que abra os nossos olhos. Preste-lhe culto, honre o seu nome e a sua memória, porque os antepassados estão à nossa frente e devemos colocar os nossos passos nos seus passos. O príncipe sentiu a presença espiritual do fundador da dinastia. Do sarcófago, que os hieróglifos denominavam o fornecedor de vida, emanava uma energia palpável, semelhante a um suave raio de sol. Erga-se, Ramsés, a sua primeira viagem terminou. Ao longe, muitas pirâmides. A mais impressionante era a do faraó de Gezer, com os seus imensos degraus em forma de escada que subia para o céu. Em companhia do pai, Ramsés descobria uma outra necrópole, a imensa Saqqara, onde tinham sido edificadas as moradas eternas dos faraós do antigo império e dos seus fiéis servidores. Sete dirigia-se para a orla do planalto desértico, de onde se contemplavam os palmares e os campos cultivados do Nilo. Ali, ao longo de mais de 1 quilômetro, sucediam-se grandes túmulos
de tijolos crus, com quase 50 metros de comprimento e mais de 5 metros de altura, cujos lados se assemelhavam a fachadas de palácios, e todos pintados com cores vivas e alegres. Um deles espantou Ramsés, devido à presença de 300 cabeças de touro em terracota, dispostas de forma saliente em toda a volta. Dotados de chifres verdadeiros, transformavam a sepultura num exército invencível, do qual nenhuma força negativa conseguiria aproximar-se. O faraó aqui sepultado tem o nome de Djet, revelou Sete, que significa a eternidade. Perto dele estão os outros reis da primeira dinastia, os nossos antepassados mais longínquos. Pela primeira vez nessa terra, puseram em prática a lei de Maat e imprimiram ordem ao caos. Todo o reinado deve ter raízes no jardim que eles plantaram. Recorda-se do touro selvagem que você enfrentou? Foi aqui que nasceu. É aqui que a força se regenera desde a origem da nossa civilização. Ramsés deteve-se em frente de cada cabeça de touro. Nenhuma delas tinha a mesma expressão. Ali estavam expressas todas as facetas da arte de comandar, desde a mais severa autoridade até a mais pura benevolência. Quando terminou a volta ao estranho monumento, Sete voltou a subir para o carro. Assim se realizou a sua segunda viagem. Tinham navegado para o norte e depois galopado por estreitos atalhos entre os campos verdejantes até uma pequena aldeia, onde o faraó e o filho foram recebidos com entusiasmo. Naquele recanto perdido do delta, tal esmola chegava a ser um milagre. No entanto, os habitantes pareciam conhecer bem o rei. O serviço de ordem interveio de forma serena, enquanto Sete e Ramsés penetravam no interior de um pequeno santuário, mergulhado na obscuridade. Sentaram-se frente a frente, em bancos de pedra. Conhece o nome Avares? Quem não os conhece? Quem não o conhece? É o da cidade maldita que serviu de capital aos ocupantes Ixos. Você está em Avares. Ramsés ficou atordoado. Mas ela não foi destruída? Que homem poderia destruir uma divindade? Aqui reina Set, o poder do raio e da tempestade, a quem devo o meu nome. Ramsés ficou aterrado. Sentiu que Sete era capaz de o aniquilar com um simples gesto ou com um só olhar. Qual a outra razão para trazê-lo àquele lugar maldito? Está com medo. E com razão. Só os vaidosos e os imbecis ignoram o medo. Desse receio deve nascer uma força capaz de o vencer. É esse o segredo de Sete. Quem o negou, como Akenaton, cometeu um erro e fragilizou o Egito. Um faraó encarna também a tempestade, o furor do cosmo, o caráter implacável do raio. É o braço que age e, por vezes, bate e castiga.
Acreditar na bondade dos humanos é um erro que um rei não deve cometer. Conduziria o seu país à ruína e o seu povo à miséria. E você, Ramsés, será capaz de enfrentar Set? Um raio de luz proveniente do teto do santuário iluminou a estátua de um homem em pé, com uma cabeça estranha, de longo focinho e 2 grandes orelhas. Set, cujo rosto aterrador saía das trevas. Ramsés ergueu-se e avançou para ele. Esbarrou em uma parede invisível e foi obrigado a parar. Uma segunda tentativa saldou-se pelo mesmo fracasso. Mas a terceira permitiu-lhe franquear o obstáculo. Os olhos vermelhos da estátua brilhavam como 2 chamas. Ramsés sustentou-lhe o olhar, embora sentisse uma queimadura, como se uma língua de fogo lhe percorresse o corpo. A dor foi intensa, mas suportou-a. Não recuaria perante Set, mesmo que acabasse por ser aniquilado. Era um momento decisivo, o momento de um duelo desigual que não tinha o direito de perder. Os olhos vermelhos saíram das órbitas. Uma chama envolveu Ramsés. A sua cabeça foi consumida. O coração estourou, mas permaneceu de pé. Desafiou Set e repeliu-o para longe de si, para as profundezas da sua capela. A tempestade rebentou e uma chuva diluviana abateu-se sobre Avares, o granizo fazendo vibrar as paredes do santuário. A claridade vermelha esbateu-se e Set regressou às trevas. Era o único Deus que não tinha filhos, mas o faraó Set, o seu herdeiro na terra, reconhecia o filho Ramsés como um homem de poder. Terminou a sua terceira viagem, murmurou. Nossa, que forte esse capítulo, não? Parece que eu estava lá. Nossa. Tá chegando, né, gente? Tá perto. Muito bom. Vamos seguir nossa história no próximo vídeo, tá bem? Espero vocês.